Um dia os meus pais resolveram mudar de casa. Andaram, até que chegaram a um local estranho e quase vazio. Isto porque só existia lá uma porta. A minha mãe, aflita, fazia muitas perguntas e o meu pai, um sonhador, encontrava sempre uma resposta para todas elas. Eram muito diferentes, mas gostavam muito um do outro. O meu pai surgiu no final que, como a casa só tinha uma porta, poderiam inventar todos os dias onde ficariam as coisas e assim poderiam ter uma casa nova todos os dias. Ela concordou. Passado algum tempo, enquanto eles discutiam de novo sobre de que lado ficava a casa, surge uma estranha figura verde e desengonçada, o grande espinafre. E a sua virtude era gostar de ajudar toda a gente. Apresentou-se como sendo vizinho e desapareceu como tinha surgido de repente. Ao arrumar as muitas coisas que tinham trazido, os meus pais acabaram por ficar encantados com a casa, ou melhor, com a porta, pois através dela começaram a ver o mundo de forma diferente. Entretanto, chegou a hora do almoço, mas não tinham nem tomate, nem alface, nem peixe, nem batatas. Mas logo surgiu o grande espinafre que se ofereceu para plantarem, o que faltava e desapareceu rapidamente. O interessante é que na sua horta tudo se podia plantar, tinha que saber regar. De repente surgiu uma menina loira e suave, a princesa Princesinha. Apresentou-se e entrou em cena uma nova personagem, o Dr. Chico Parafuso, formado e doutorado em porcas e parafusos. Concluíram as mudanças e, para meu espanto, aparafusou o meu pai ao chão. À noite, os meus pais, a princesa Princesinha e o Chico Parafuso adormeceram. Na manhã seguinte, o meu pai quis tomar banho, mas não havia água. Então, apareceu numa vassoura com volante a bruxonauta, que tentou de várias formas fazer chover. Primeiro choveram papelinhos coloridos, depois serpentinas. Logo a seguir, soltaram-se balões cheios de papelinhos e serpentinas e, por fim, choveu ao contrário. Enquanto meu pai tomava banho, a minha mãe aproveitou para esclarecer uma confusão. Para onde iam e de onde vinham quando saíam pela porta? Ficou a saber que cada porta tem a sua chave e que todos tinham a sua palavra mágica. Quando descobriram a palavra mágica, chegaram à horta do grande espinafre. Esta estava cheia de objetos estranhos plantados. Passou-se muito tempo, comeram um macarrão e tiraram uma fotografia. Depois de comerem o macarrão, os meus pais procuraram um lugar para pôr a fotografia, mas como não havia paredes, o Chico Parafuso prontificou-se a mostrar onde ficariam as paredes, mas como não tinham tijolos, o grande espinafre apareceu logo com um carrinho cheio de tijolos muito fofinhos e frescos. A bruxonauta deu muitas ideias, mas o Chico Parafuso discordou com todas. Quando finalmente se construiu a parede, foram deitar-se. A Princesinha, já deitada, começou a pensar na lua, no sonhar e na noite. De repente, surgiu a bruxonauta e a Princesinha começou a inventar histórias. Entretanto, a minha mãe abriu os olhos e viu duas luas no céu. Pouco tempo depois, uma das luas caiu. A Princesinha encostou ao peito e dormiu um sono.
dia, o Chico Parafuso construiu uma máquina complicadíssima que, segundo o meu pai, era uma máquina de fazer nada. Todos ficaram radiantes porque se aperceberam que, afinal, da máquina surgiam sons harmoniosos que pediam festa e movimento. No outro dia, a minha mãe deu um grito ao ouvir sons que ninguém dava por eles. A bruxonauta afirmou que tinham calado a mãe do som, ou seja, um búzio, onde estão guardados todos os sons e canções desde o início dos tempos. Resolveram então ir ver o que lhe tinha acontecido. Atravessaram portas e portas e foram dar ao Vale do Eco. Aí, encontraram o Chico Parafuso, que chorava com o ouvido encostado ao búzio. Nada mais, nada menos que a mãe do som. Ele justificou-se dizendo que às vezes é bom chorar, quando sentimos saudades de alguém, ou ouvimos uma música especial, ou estamos tristes. Dias mais tarde, a bruxonauta estava triste porque estava farta de ser bruxa. Minha mãe tentou consolá-la, dizendo que cada um tem o seu destino. Então minha mãe incentivou-a a escrever uma mensagem para os homens nos planetas. A bruxonauta pediu aos meus pais que dissessem palavras para a mensagem, mas quando chegou à altura de compor a mensagem, ela ficou confusa porque não sabia como as ordenar. Aí foi quando o Chico Parafuso apareceu e disse que as palavras precisavam de ser colocadas no lugar certo e que tinha de se parafusar as palavras. A partir desse dia, a febre dos recados pegou-se a todos, menos ao meu pai. Quando o Chico Parafuso apareceu cheio de pressa para deixar um recado, ele nem ligou. A seguir, apareceram a minha mãe e a princesinha, que correram logo para o recado para ver se era de alguma delas. Quando a princesinha descobriu que era do Chico Parafuso, ficou completamente triste. A minha mãe tentou consolá-la e convenceu-a a deixar um recado como resposta. Então ela fez tão depressa que se esqueceu de assinar. O recado foi para o grande espinafre, que deu à bruxonauta, que pensava que era a resposta dos homens dos planetas. O grande espinafre ficou tão triste que pensava que a bruxonauta ia ficar lá para sempre, mas a bruxonauta concluiu que fosse para o Chico Parafuso. Quando o Chico Parafuso chegou, ficou furioso por não ter os seus parafusos e ficou acordado a noite inteira furioso. Há muitos dias que o meu pai andava à volta de livros e mapas sem ninguém saber para quê. Todos tentavam adivinhar. Finalmente souberam que iriam à Patagónia. Depois de uma discussão, começaram a fazer as malas. Como não iam todos, começaram a sentir ainda mesmo antes de partir saudades. Mas lá partiram. Passou-se muito tempo e os nossos amigos andavam calados e tristonhos. Finalmente chegaram. A alegria foi geral. Todos quiseram saber as histórias contadas e recontadas pelos meus pais. Gostaram das prendas e todos ficaram cheios de vontade de viajar. Chegou por fim a hora de acabar a história. Talvez um dia eu o possa fazer. Os meus pais estão felizes. A minha mãe é ocupada a arrumar a casa. O meu pai escrever uma história. A bruxonauta e o grande espinafre andam com uma plantação nova. A princesa Priscilinha e o Chico Parafuso estão encantados um com o outro. E é assim que eu gosto de recordar os meus pais, os nossos amigos e a casa que só tinha uma porta e nem paredes, nem janelas, nem teto. Nesta casa calorosa onde mais tarde eu nasci.